gente! Esse é o Papo de Carreira, episódio 4. Eu me chamo Taliane e eu sou aluna do curso de Administração do IFRN Campus Lages. E esse é um espaço, um podcast, onde nós, estudantes, temos a chance de conhecer diversas profissões, entender os desafios do mercado de trabalho, para que no futuro a gente tome decisões cada vez mais conscientes. E aí, pessoal, me chamo Heloísa Tavares, sou aluna do curso de Administração aqui do IFRN Campus Lages e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, Isabelle Pontes, ela que é arquiteta e urbanista. Apresenta um pouquinho para os nossos estudantes. Tudo bem, pessoal? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, ser entrevistada por alunas. Fiquei muito feliz em saber disso. Me chamo Isabelle Pontes, atuo na área do setor público e também privado, atualmente na cidade de Angicos e de Afonso Bezerra, mas minha atuação é ampla, né, aqui na região. Graças a Deus, minha profissão é bem procurada. Não tem muitos profissionais na área, isso é uma vantagem para mim, né? Mas quem sabe, né? Daqui não vão sair vários arquitetos, se Deus quiser. Então, Isabelle, seja muito bem-vinda ao Papo de Carreira. É uma honra ter a sua profissão aqui. Isso está enriquecendo cada vez mais o nosso podcast e tirando cada vez mais as nossas dúvidas. E tenho certeza que, assim, tendo profissionais como você, de excelência, a gente pode descobrir mais e, no futuro, saber escolher melhor as nossas profissões. Nessa área da arquitetura que você se formou, a gente queria muito saber se é um sonho desde criança ou se foi surgindo assim ao longo do tempo, ao longo que você foi passando por experiências e viu que aquilo era o que você realmente queria fazer. A gente queria saber isso. Eu sempre tive uma certeza que eu iria para os caminhos da arte, da moda, das tendências, porque eu sempre me identifiquei muito com isso. Desde que nasci, sempre minha mãe diz, você gosta de aparecer, você gosta de um negocinho arrumado, organizado. Então, assim, eu não tinha a definição que seria arquitetura, mas eu sabia que seria algo voltado para a arte. Para quem não sabe, a arquitetura é considerada uma arte. Eu tenho muito orgulho disso, né, de poder ser também artista. Então, foi isso. Eu sempre me identifiquei com esses aspectos e quando eu optei pela área acadêmica, já foi voltado mais para a questão de arquitetura por esses critérios. Uhum. Teve algum momento na sua carreira que você teve certeza que essa seria a sua profissão? Ou você, como você falou, né, que sempre teve esse aspecto de correr atrás da arte, das tendências, mas teve algum momento assim que você disse, não, estou no caminho certo? Na verdade, é assim, minha família, ela sempre teve um envolvimento político muito grande dentro de Angicos. E eles sempre deixaram um legado muito grande, minha avó, meu avô. E eu tinha o desejo de deixar um legado de alguma forma dentro da minha profissão. E quando eu optei pela área de arquitetura, eu sempre quis deixar legados dentro da minha cidade e, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Não imaginava nunca que isso fosse acontecer, mas eu acredito que Deus ele tem um propósito e as coisas foram encaminhadas para que isso acontecesse. E hoje, graças a Deus, a gente entra na cidade de Angicos e se depara com um pórtico, que eu tenho muito orgulho em ter assinado, em ter minha identidade, em ter proporcionado isso para a minha cidade. A gente entra mais um pouquinho. Tem a parte do campo Society já na entrada também da cidade, a Praça do Centro. Então, assim, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu deixei um legado para a minha cidade. Isso é muito bonito, né? Porque é uma forma de eternizar a sua pessoa e eternizar o seu trabalho, eternizar a área da arquitetura. Sim. O que mais te encanta, assim, na área da arquitetura? O que mais me encanta é a possibilidade de realizar sonhos. Porque eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente assim quando a gente está numa fase mais adulta, é ter a realização da sua casa própria, sim, é ter a oportunidade de abrir um comércio com a sua cara, com suas características, atendendo às suas expectativas, como também a possibilidade de permitir, através da mobilidade, fazer com que um cadeirante ele adentre dentro de um comércio com segurança, não limitar, né? Porque eu acho que a grande questão hoje em dia é a igualdade, seja para um cadeirante, seja para um idoso, e graças a Deus, na arquitetura, a gente possibilita isso.
né? A questão também da sustentabilidade, que hoje o mundo enfrenta muitos problemas relacionados a isso. E a gente, na arquitetura, a gente consegue também lidar e trazer benefícios através das construções sustentáveis. Então, assim, graças a Deus, a arquitetura ela tem uma gama muito vasta e que permite com que a gente possa se realizar em vários aspectos. Isso é muito bonito. E é muito bonito escutar também, né? Saber que você se interessa por essa questão de cuidar do nosso ambiente, do meio ambiente, do que está ao nosso redor. Isso é muito lindo mesmo. Nós já ficamos sabendo que Angicos tem várias construções que foram de sua autoria, que você desenhou, que você pensou. Mas qual foi para você o projeto mais desafiador? Que você passou mais tempo, que você trabalhou mais, ou que você ficou mais assim, nervosa, insegura? Eu acredito que a questão do pórtico, ela tem um peso e uma relevância muito grande, porque é uma localidade muito privilegiada. Então, imagine a quantidade de pessoas que passam diariamente na entrada de Angicos, sim, que olham para aquilo ali. Às vezes, claro, muitas vezes não sabem que fui eu, mas admiram, né? Tem uma certa curiosidade muito em saber quem foi, o porquê daquilo tudo. A gente tentou ali reunir as principais características da cidade. E eu acredito que tenha sido muito positivo, né? Esteticamente falando. Também, assim, a gente tem que pensar na questão pública como uma questão de manutenção. A arquitetura, a gente também entra com essa questão, é bonito, esteticamente funcional também, mas e a manutenção, né? Então, assim, aquela entrada, para mim, ela teve um grande marco importante na minha carreira e me trouxe um peso e uma responsabilidade muito grande. Algo que vai durar aí por um bom tempo, assim espero, né? A gente faz para a gente deixar um legado, uma marca, e eu acredito que eu consegui fazer isso com excelência. E é algo que, querendo ou não, quem passa, quem vê, as pessoas da cidade vizinha, a gente entende ali como sendo uma marca da cidade de Angicos, sim, né? Então, isso você conseguiu fazer e você conseguiu deixar muito característico, porque as cores vibrantes, a noite também, a iluminação, tudo isso deixa muito marcado. Foi muito bem pensado. Exatamente. Foi um projeto de peso, mas que você conseguiu realmente dar a devida importância àquilo ali. E vamos falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória pessoal e acadêmica, porque a gente sabe que existe uma Isabelle do profissional e também existe uma Isabelle do pessoal, né? E a gente quer conhecer mais um pouquinho sobre você. Então, conta pra gente, como foi o seu processo para você entrar na faculdade, chegar, de fato, à arquitetura? Assim, eu enfrentei muitos desafios pessoais. Eu, olhando aqui para vocês talvez não saibam, mas eu sou mãe de um filho na idade de vocês. Caramba. Ele tem 15 anos e outro de 4 anos. Então, assim, foi ele que me fez ter tanta força em conseguir chegar onde eu estou hoje. Então, não foi fácil, porque eu fui mãe muito novinha, fui mãe aos 17 anos, mas, como eu sempre falo, né, para tudo Deus tem um propósito. Sim. E tenho certeza que ele ter entrado na minha vida tão cedo foi parte desse propósito. E, mais uma vez, olhando para vocês, eu tenho até orgulho, né, porque vocês são excelentes, eu estou encantada assim, com a desenvoltura. E não foi fácil, mas com muita garra, com muita perseverança, com a ajuda dos meus pais, da minha família, eu não desisti, né? Eu saí do ensino médio, já entrei na faculdade, estudei em Mossoró, ia todos os dias de Angicos para Mossoró com um bebezinho de 8 meses, ainda amamentava, foi todo um processo que, assim, eu sei até que existem adolescentes que enfrentam essa questão da gravidez muito cedo, até na idade de vocês, mas que não é o fim do mundo, né? Claro que tudo depende de um processo, mas para quem passa por esse processo não é fácil, mas com fé, com perseverança, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Sim. E aquilo que parece ser um desespero para as nossas vidas acaba sendo uma história de superação. Então, assim, não foi fácil, mas Deus me conduziu e hoje estou aqui, graças a Deus. Obrigada. É muito legal, né? Porque a gente olha assim para você e às vezes a gente nem imagina o que tem por trás, os desafios que você passou. Sim. Isso é muito inspirador para que a gente possa entender que a gente tem dificuldades, que a gente tem obstáculos a serem ultrapassados, mas que não é o fim do mundo, que não é impossível e que a gente consegue sim, né? Basta ter garra, ter força, esperança, fé. E assim, voltando um pouco mais para essa questão profissional, eu acho que todo mundo relaciona a arquitetura com maquete, né? E a gente gostaria muito de saber se
É realmente isso, se envolve muita questão de maquete, se é muito difícil, ou se dá para ir assim, se você teve que se esforçar mais em uma matéria do que em outra. Obviamente isso acontece, mas a gente quer saber mais um pouquinho sobre isso. O curso de arquitetura ele é um curso muito dinâmico, onde a gente vê muita teoria, mas a gente vê muita prática também. Graças a Deus, com os avanços da tecnologia, a gente consegue ter maquetes eletrônicas, né? Antigamente era maquete física, que a gente ainda trabalha um pouco com isso. Hoje não mais. Hoje nos cursos de arquitetura realmente são mais as maquetes eletrônicas, que vem possibilitando uma vasta experiência assim, na área, uma vasta possibilidade. Os clientes amam poder ver, né, a maquete do projeto, porque antes da execução você consegue idealizar o projeto, analisar como ele vai ficar. Antigamente era só ali a planta baixa, uma pessoa que é leiga, que não entende, fica bem complicado de entender. Mas com a maquete, com o avanço da tecnologia, isso possibilitou com que os clientes pudessem analisar o projeto como um todo, a volumetria, conseguir entrar nos ambientes, colocar todos os móveizinhos. Então, assim, aos olhos dos clientes, isso é muito bom. E durante a faculdade, a gente tem essa possibilidade de ir trabalhando já com essa maquete eletrônica. Eu confesso que amo o desenho à mão. Eu era apaixonada, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Então, para mim, foi a disciplina melhor, né? Que é a questão do desenho à mão. Alguns não se identificavam, mas, assim, eu sempre digo que a arquitetura é um dom. A gente aprende na faculdade. Mas eu encaro que a minha profissão foi um dom dado por Deus, de fato, sabe? Então, para mim, sempre foi muito prazeroso. Você falando aí dessa questão das maquetes eletrônicas, Isso. né? E você também falou dessas que são desenhadas, que é mais difícil de pessoas que não têm tanto conhecimento na área entender. Eu lembro, assim, em particular, o meu pai, ele é mestre de obras, e ele sempre desenhava, assim, numa cartolina gigante, a planta, como era, e ele sentava para me mostrar, eu não entendia nada. Era tudo muito confuso, mas realmente, isso realmente é muito um dom, né? Que a gente tem, é claro que com o estudo a gente consegue aperfeiçoar, mas é muito interessante, muito bonito isso. Exatamente. A gente tem um exemplo que você deu do seu pai, é um exemplo claro de dom, né? Ele não teve o estudo, mas Deus deu a graça dele conceber isso através do dom, e ele exerce acredito eu, né? Que como a filha dele é excelente, tenha vindo deles também. Então, assim, é muito importante essa questão da maquete eletrônica para que o cliente ele consiga visualizar o que muitas vezes dificulta ali na hora da planta baixa, entendeu? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, que muitos alunos como nós duas temos muita dúvidas de realmente como adentrar, né? Quando a gente sai da graduação, a gente não sabe qual passo dar, e a gente quer saber mais um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas acham que a arquitetura é só construir casa bonita, mas a gente gostaria muito de saber o que realmente o que significa arquitetura para você. Tá. Uma coisa que eu posso falar assim para vocês é que vocês comecem a construir a vida profissional de vocês agora. Não é depois que eu me formar, não. Eu sempre tive muito cuidado com o meu comportamento, com a forma que eu me visto, desde muito novinha. Então, eu acredito que isso teve uma influência muito grande hoje na minha vida profissional. Então, assim, não é o futuro. O futuro vocês estão construindo hoje. Então, assim, a nossa vida profissional, ela começa a partir do momento que você entende a importância que isso tem para a sua vida. E aqui no IF, eu percebo que isso é muito importante e é algo muito marcante, né, na instituição. Então, assim, a arquitetura, para mim, ela é tão importante de uma forma, porque quando a gente lida com sonhos, a gente lida com expectativas, a gente lida com o futuro das pessoas. É você depositar no profissional o seu sonho. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Né? Então, assim, é como eu falei, a arquitetura ela entra numa gama muito vasta sobre estética, sobre funcionalidade, sobre segurança. A gente precisa reunir tudo isso em um único projeto. E principalmente a questão, como eu falei, da acessibilidade. Quando eu entrei aqui na instituição, achei bem interessante a questão das rampas. Você consegue ter livre acesso. Isso é de extrema importância. Para a gente, como profissional, enche os olhos, né? É muito interessante, né? Porque você, sendo arquiteta, acho que você já chega em qualquer lugar e já olha, tipo, já tem um olhar diferente sobre as construções, que às vezes a gente nem percebe, nem se depara, vai ali e é algo corriqueiro, mas você tem esse olhar diferente. E aí,
Você trabalha na área pública também, né? E atende clientes, né? E você encontrou algum desafio quando, assim que você saiu da sua graduação, você achou difícil ou então diferente a teoria da prática? Essa questão da teoria e da prática, em todas as áreas, a gente tem essa diferença muito grande. De fato, viver a teoria é totalmente contrária a viver a prática. É tanto que eu sempre aconselho, independente de você estar em período de estágio ou não, seja curioso. A curiosidade, ela nos leva a patamares que a gente nem imagina. Então, assim, a internet hoje, ela permite que a gente aprenda muito. Então, seja curioso, sabe? Na minha área, por exemplo, como você tem o seu pai, que é mestre, muitas pessoas hoje em dia têm um pai, um tio, vá para dentro da obra, procure saber como foi feito, desde a fundação até a parte de acabamento, porque isso é fundamental para a sua vida profissional. Realmente, só na prática a gente consegue excelência. Então, quando a gente se forma, não é fácil para ninguém. Mas com a curiosidade de estar sempre ali se aperfeiçoando, sempre buscando estudar, que a gente não para nunca, né? A verdade é essa. Principalmente na minha área, são muitas tendências, as coisas vão mudando. Então, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. E, assim, como está sendo a sua rotina de trabalho atualmente? E com que você mais gosta de trabalhar? Tipo assim, a gente sabe que você gosta, de fato, dessa questão da arquitetura, mas tem algum tipo de projeto que você mais gosta, assim, de fazer, que você sente muito prazer em fazer aquilo? E como realmente está sendo a sua rotina atualmente? Assim, a arquitetura, por ser uma arte, a gente tem que estar inspirado, né? Não é assim, e agora eu vou sentar aqui e vou projetar. Muitas vezes não funciona dessa forma. Tem coisas na arquitetura que a gente consegue ser mais técnico, mas quando mexe com a criatividade, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar num ambiente confortável, a gente precisa psicologicamente estar bem. Às vezes, quando a gente está com algum probleminha muito sério, isso acaba afetando um pouco na nossa produção. Mas, assim, diariamente eu busco ou estar criando, ou estar estudando, ou estar me aperfeiçoando. Na minha área, eu gosto muito desse setor público, porque é uma área onde várias pessoas vão estar utilizando aquele espaço. Pronto, lá em Angicos, na praça do centro. Quando a gente não tinha parquinho, por exemplo, para as crianças, a gente não conseguia atender a população como um todo. Tinha ali a praça que as pessoas poderiam caminhar, poderiam sentar para conversar, mas não tinha o atendimento à área infantil, que era um sonho, um desejo meu, até por ser mãe. Mas quando passou a atender, isso me trouxe uma satisfação enorme. Então, assim, o setor público, ele nos possibilita isso. Que a gente possa atender uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Seja do idoso, o adulto, o adolescente, a criança. Então, eu amo atuar no setor público. Me identifico muito. Caramba. Eu vou fazer essa pergunta para você, Isabelle, mas eu acho que eu já sei a resposta. Mas quero que você fale de uma forma mais profunda, realmente, o que você sente. A arquitetura supriu suas expectativas? Supriu, e ela supre, na verdade, todos os dias. Porque é como eu digo, você saber que o cliente está entregando para você o sonho dele é de uma responsabilidade muito grande. Então, a gente conseguir atender essa expectativa através da nossa profissão, é muito gratificante. Então, ela supre muito as minhas expectativas, aquilo que eu imaginava que fosse. Graças a Deus. E agora a gente vai dar algumas dicas para os estudantes. Qual conselho você daria, assim, para um aluno que está terminando o ensino médio e que quer adentrar, de fato, nessa questão da graduação na arquitetura? Qual conselho você daria para esses alunos? Assim, é como eu sempre falo. Primeiro, vocês olhem para a profissão de vocês hoje, né? Ainda no ensino médio, ainda na faculdade. Eu me vestia da forma como eu me visto hoje na faculdade. Sabe por quê? Na faculdade, a gente tem professores, a gente tem futuros clientes. E, às vezes, o professor, ele está lhe analisando desde o primeiro dia que você entra na sala de aula. E ali, você pode ser um estagiário dele. Ali você pode ser um cliente dele, ali você pode ser várias possibilidades. Então, assim, é como eu digo, olhem para o futuro de vocês hoje. E também essa questão de fazer aquilo que você gosta. Porque lidar com criatividade não é fácil. Se você não fizer aquilo que você gosta, você não vai conseguir dar a entrega necessária ao seu cliente, tá bom? Então, é aquela coisa.
pesquisem, analisem. A arquitetura a gente vê muita história. Eu amo história, uma disciplina que eu amo. Então, assim, é uma profissão maravilhosa. Aconselho muito. Para você, qual a sua maior preocupação com o futuro da arquitetura? Você vê alguma mudança? Você falou sobre as tendências, mas no geral, você acha que o mercado de trabalho hoje está favorável? E como você acha que vai estar no futuro? Mais valorizado? Existem 2 fatores, um positivo e um negativo para cada situação. Com o avanço da tecnologia, a gente tem a inteligência artificial, que muitas vezes as pessoas acham, vou colocar aqui esse ambiente e vou pedir à inteligência artificial que decore esse ambiente. A arquitetura ela vai muito além disso, né? Nós precisamos sentir o que o cliente necessita. Questão de iluminação, de ventilação, do gosto particular de cada cliente. Não é simplesmente chegar no inteligência artificial, num programa de computador, jogar o seu ambiente, esteticamente ficou lindo, ficou. Mas e as necessidades de funcionalidade, de acessibilidade, da parte também ecológica, né, dessa parte, como é que fica, entendeu? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito, mas em excesso, como tudo na vida, ela pode trazer muitos malefícios. Na parte positiva, eu vejo que as coisas elas estão encaminhando para cada vez mais a arquitetura se torne necessária. Hoje em dia, é fundamental, é obrigatório que os espaços públicos, que as instituições, elas estejam cada vez mais adaptadas, como eu falei anteriormente sobre esse assunto, para atender às demandas da sociedade. E essa sociedade, com o avanço da ciência, a gente vem descobrindo muitas doenças, aspecto autista. Eu sou mãe atípica também, então, assim, é uma necessidade que eu enxergo cada vez mais a necessidade de ter ambientes adaptados para as pessoas com necessidades especiais, seja de mobilidade, seja de conforto, seja em vários aspectos. Então, assim, eu vejo que o futuro da arquitetura daqui para frente, ele tende a crescer por esses aspectos. É muito interessante isso, porque através também da sua experiência você tem esse olhar mais inclusivo. Sim. Porque um ambiente não está adaptado a qualquer tipo de pessoa também é uma forma de segregação, né? De separação, porque você está ali naquele ambiente, mas aquele ambiente não é adaptado a você, como assim? Né? Então, é muito legal isso, esse papel que o arquiteto tem, além de criar sonhos, mas também de dar liberdade às pessoas. E agora a gente vai para um mini joguinho que a gente tem nos nossos episódios, que se chama Construindo Respostas, que é basicamente um bate e volta. A gente vai jogar uma pergunta e aí você vai responder assim com a primeira coisa que vier aí na sua mente. Tá bom. Qual foi o momento mais bonito que a arquitetura te proporcionou? Quando eu vi a possibilidade de ver um cadeirante entrar num ambiente de forma livre, sem a ajuda de ninguém, de forma independente. Um projeto dos sonhos que você ainda quer fazer? Não me vem à cabeça, sinceramente, porque aquele pórtico de Angicos, para mim... Sua maior realização. É a minha maior... projeto dos sonhos. Isso. E um lugar, assim, que você visitou e você pensou, isso aqui é pura arquitetura? Assim, eu já tive algumas oportunidades de, por exemplo, o Museu Imperial em Petrópolis, que é uma arquitetura clássica maravilhosa, a Catedral da Sé em São Paulo, alguns pontos que para mim chamaram muita atenção, até pela construção da época, as dificuldades que existiam na época e eles terem conseguido construir de forma tão imponente. E assim, se você pudesse voltar no tempo, você escolheria um outro caminho? Você ainda escolheria a arquitetura? Sim, porque, como eu falei, é um dom. Realmente, eu não me vejo em outra profissão. Isso é muito bonito de escutar. E, assim, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, por estar aqui compartilhando conosco tantos ensinamentos e tantas experiências, tá? Muito obrigada mesmo. E espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado. Mas, assim, eu ainda tenho uma dúvida, para ser bem sincera. Você falou, assim, em questão de... Na verdade, foi Taliane que falou em questão de que, por você ser arquiteta, você chega, assim, nos cantos com outras visões. Você já chegou, assim, em algum lugar que você se incomodou tanto ao ponto de você querer fazer aquilo de graça para tirar esse incômodo, para você conseguir ajudar as outras pessoas?
Não, com certeza é natural que a gente entre em alguns locais e sinta um certo incômodo, às vezes até uma poluição visual de alguma coisa ali que não está muito interessante, que a gente sabe que não vai fazer bem aos usuários. Às vezes, como eu falei, a questão de mobilidade, ambientes muito apertados, ambientes que a gente olha e sabe que um cadeirante ele não vai conseguir dar o giro nem de 90 graus para poder entrar, para poder sair, para poder se locomover. Então, isso de fato incomoda um pouco. E dá vontade de dar o projeto para que a pessoa consiga executar e fazer com excelência. O que você falaria para alguém que agora, no ensino médio, está pensando em fazer arquitetura? Porque, às vezes, as pessoas... Você vê muito a arquitetura por esse lado mais artístico, né? Acredito eu, das tendências, até mesmo dos desenhos que você falou que gostava bastante. Mas acredito que tem pessoas que querem seguir por outras áreas. Mas, no geral, o que você falaria para quem quer ser um futuro arquiteto? Eu acredito que é ter um olhar mais aguçado e voltado para o outro. Porque, assim, a arquitetura é muito olhar para o outro, para o bem-estar do outro. Fazer o outro se sentir bem nos ambientes, fazer com que o outro se sinta bem ao entrar, ao sair. Então, eu acredito que seja isso, sabe? A arquitetura é fazer o outro se sentir bem nos espaços. Isso é muito bonito. E assim, a gente já está finalizando. Se você estivesse escrevendo um livro, coisas que somente um arquiteto pensa ou entende, qual seria, assim, o título do primeiro capítulo? Eu acredito que seria amor ao próximo. Porque quando a gente ama o próximo, a gente consegue pensar com o olhar dele e consegue desenvolver um projeto pensado para ele. Amor ao próximo. É muito interessante porque desde o início você relaciona essa questão da arquitetura com o afeto às pessoas, o querer ajudar, o querer construir algo melhor. E é muito bonito, a gente fica assim impressionada com os seus pensamentos, né, as suas experiências, porque realmente não é todo mundo que pensa dessa forma. Tem pessoas que fazem arquitetura, mas que não têm esse olhar que você tem. Isso é muito bonito mesmo. A arquitetura ela está muito ligada, as pessoas acham, tanto pela questão financeira. Tem gente que tem um certo receio em procurar um arquiteto porque pensa que vai ser um valor exorbitante ou que é uma profissão assim muito estética, muitas vezes até, como é que eu posso dizer, uma profissão que ela não tem tanta importância e eu quero poder trazer isso para as pessoas, esse pensamento, que a arquitetura não é uma coisa fútil, eu quero que as pessoas entendam que é algo necessário. E nós vamos ficando por aqui, galera, com mais um episódio concluído. Muito obrigada novamente por você ter aceitado esse convite de estar aqui compartilhando a experiência conosco. Muito obrigada, Isabelle. Continue aqui no site da rádio, nos ouvindo, nos escutando, compartilha com os amigos. E é isso. Lembrem que os episódios estão disponíveis no Spotify, tá? No nosso Instagram, tá bom? Da Rádio FRN Lages. Segue lá no Instagram para não perder mais nenhum episódio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.